Operação Sangria. Secretário e empresários são transferidos para presídios. Prevenção contra a Covid. Passageiros que desembarcarem no porto de Manaus serão monitorados a partir da próxima semana. Fungo é a principal causa de morte em pacientes com HIV no Amazonas. Canon confirma. Vai fechar sua única fábrica no Brasil, instalada no Polo Industrial de Manaus. Generais da reserva temem insubordinação com decisão do Exército de não punir Pazuello. Brasil registra mais 2.082 mortes por Covid e se aproxima das 470 mil. Uruguai condena 7 militares aposentados por crimes contra a humanidade na ditadura. Estados Unidos anunciam doação de vacinas para a Ásia, América Latina e África. Acerto de contas. Na guerra entre facções, 4 homens são executados crivados de balas nos bairros da Praça 14, Coroado. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h49. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Banacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BRC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Yanuri. Engenho FM no Engenho. Rádio Camaleão em Axinim, distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Atuma. 5h50. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de 11h57 e 3 segundos. O meio-dia solar será às 11h58. Manaus amanhece de tempo instável. Já choveu na madrugada dentro da previsão do clima-tempo de 6 milímetros com probabilidade de 67%. A temperatura ontem não ultrapassou os 33 graus e hoje a máxima também será de 33 graus Celsius. No momento, 25 graus no sítio histórico da cidade com 92% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 8 km/h de velocidade. É sexta-feira, 4 de junho. Chegamos aos 155 dias do ano. Faltam 210 para terminar 2021. É dia de São Francisco Caracciolo. Também é o dia do engenheiro agrimensor e o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. Esta é a edição 26.325 do Jornal da Manhã. A leitura do movimento das águas do Rio Negro não foi atualizado ontem, o que será feito nesta manhã. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. Passado o feriado de Corpus Christi, os bancos e o comércio em geral voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira, assim como os shoppings que abrem às 10 horas da manhã. O ponto é facultativo nas repartições públicas do estado e do município. É bom lembrar que a praia do Complexo Turístico Ponta Negra vai ficar fechada até domingo, voltando a funcionar somente na segunda-feira. A praia estará liberada. Alberto Peregrini está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Peregrini, vamos nos reposicionar. Estamos aí com a qualidade que foge ao nosso padrão. O Instituto Evaldo Lodge, o IEL Amazonas, divulgou 15 vagas de estágio para estudantes de nível superior. Os selecionados vão atuar em Manaus de forma presencial. O valor das bolsas para estagiário de nível superior varia de R$600 a R$1.100. Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados atualizados, principalmente telefone e e-mail. Estão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas para o programa de apoio
meio à iniciação científica da Fundação Alfredo da Mata. Este ano serão oferecidas 15 bolsas fomentadas pela Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, por um período de 12 meses, com início previsto para agosto deste ano. As inscrições vão até o dia 14 de junho e podem ser feitas acessando o formulário pelo link ou QR Code disponíveis no site da FUAM, nesse endereço eletrônico www.fuam.am.gov.br/pesquisa/PAIC, na seção Seleção para Bolsistas PAIC 2021-2022. Agora sim, retomado o contato, Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, já choveu durante a madrugada, mas o tempo agora começa a ficar bom. Pois é, Paulo, né? Já começa a abrir mais um pouquinho, já choveu realmente na madrugada, Paulo. Nós encontramos aí pista molhada até as 4:30 da manhã. Ainda estava chovendo bastante aqui na área onde estou nesse momento, da área da Zona Norte e também da Zona Leste, Paulo. Temos pista molhada nesse momento. Peregrini, temos comentários interessantes aqui. O Celestino está dizendo o seguinte: bom dia, Paulo. Aqui é o Celestino do Coroado. Faz uma troca. Foi o Peregrini aí para fazer o jornal contigo e o Eduardo para fazer o noticiário policial. Sinceramente, é a primeira vez que eu ouço falar nisso. Tô fora. Pois é, rapaz. Tá bom, seu Celestino. Bom dia pro senhor aí. Seu Celestino, o senhor como treinador de futebol, acho que não ia dar muito bom aí nas suas substituições não, tá? Mas um bom dia para você, seu Celestino, e obrigado pela audiência. 5:54. Peregrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade, como é que foi? Agitou, sabe, Paulo Guerra? Agitou de ontem para hoje, sim. Pronto-socorro 28 de agosto e pronto-socorro João Lúcio agitaram bastante aí, com pessoas feridas a bala, outros feridas a tiro. Pronto-socorro Platão Araújo também teve atendimentos aí por arma de fogo, sabe, Paulo? As 3 unidades de saúde, as 3 principais tiveram aí registro de internados aí por arma de fogo. Tivemos uma guerra ontem, recrudescida a guerra com as facções. E na Praça 14, 3 homens foram mortos, Peregrini? 3 homens assassinados, Paulo. 3 morreram lá no tiroteio que houve a noite de ontem. Houve muito desespero, muita gente na rua, Paulo Guerra. Uma pessoa morreu na hora, outros 2 vieram, um morreu também na hora e o outro foi morrer no pronto-socorro. Foi realmente, Paulo, muito punk ali na área do Beco Tarumã, no bairro da Praça 14. A área já conhecida por ser uma área vermelha ali, infelizmente, um bairro tão tradicional que tem seus lugares já marcados como área vermelha. Neste evento foram 3 mortos, não é, Peregrini? 3, Paulo, 3 de uma vez só. E a polícia acredita que é retaliação de facção criminosa, né? Confronto entre facções criminosas. Só que desse daí eles chegaram de surpresa, já tinham observado, já chegaram atirando, já chegaram matando. Pra você ter uma ideia, Paulo, o que menos levou tiro nessa ocorrência, levou 11. Pois é, e em pouco espaço de tempo, outra execução foi acontecer lá no bairro do Coroado, também num acerto, não é, Peregrini? Também com as mesmas características, Paulo, de execução por acerto de contas. O homem nenhum ainda foi identificado, esse do Coroado também não. E meteram bala nele, Paulo, foram 10 tiros espalhados pelo corpo dele. Ele acabou morrendo lá mesmo no bairro do Coroado e Paulo Guerra também com características de acerto de contas. Peregrini se aventou e correu a informação de que os rodoviários poderiam fazer uma paralisação. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não, Paulo, até porque tem um acordo, né? Vamos esperar aí o final do mês, o pagamento, né? Até então tem um acordo, quando naquela ocasião onde houve uma reunião com o prefeito Davi Almeida, com o vice-prefeito o Marco Rota e o superintendente lá do diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique, houve esse encontro com os representantes dos rodoviários. Todos ficaram satisfeitos naquela ocasião, agora é só esperar ser cumprido o que foi acordado nessa reunião, Paulo. Peregrini, tivemos assalto a ônibus ou os bandidos foram para a igreja no dia do Corpus Christi? Pois é, Paulo, não acredito que eles foram para a igreja não, mas até que deram tempo. Não tivemos aí nenhum assalto a ônibus nas horas, né, nas últimas horas. A polícia também teve fazendo a Operação Catraca, Paulo, e na Operação Catraca que houve, tinha um camarada lá que estava lá e desconfiaram dele, estava muito nervoso. Puxa o nome dele aqui rapidamente no smartphone. E tinha um mandado de prisão contra ele, Paulo, de lá mesmo, ele já foi encaminhado à delegacia.
Peregrino, vou deixar um tempo razoável para você daqui a pouco falar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. E o trânsito, como é que está nesse instante? Com a movimentação, Paulo, já ficando mais agitada, né? Quando chove, o pessoal que geralmente vai de ônibus, né? Aí hoje resolve pegar o carrinho. Tem muita gente na rua, muito carro na rua, Paulo. Nós observamos agora há pouco, na Avenida Grande Circular, uma movimentação muito intensa, apesar do ponto facultativo. Esperava até uma movimentação menor, mas a movimentação é bem intensa nessa que é uma das vias mais movimentadas da cidade. Paulo Guerra, agora na madrugada, no começo da madrugada, em um assalto no bairro Cidade de Deus, um senhor foi atingido com 3 tiros. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde passa por cirurgia nesse momento. O estado dele é muito grave. Houve esse assalto e um senhor foi atingido aí com 3 tiros. Daqui a pouco eu vou buscar mais detalhes, Paulo. Bandidos também assaltaram um salão de beleza, né, Peregrino? Na fuga, eles terminaram batendo um carro roubado, naturalmente. Pois é, bateram o carro aí no muro, rapaz. O carro ficou todo arrebentado pelo lado esquerdo, arrebentou todo o carro. Os bandidos aí meio, né, desajeitados, né, Paulo Guerra? Eles estavam aí num carro preto e acabaram perdendo o controle do veículo. Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, mas sem antes interagir com nossos ouvintes. Alô, pessoal do Transporte Alternativo, obrigado pela audiência, Dona Maria Batata e o Isaac. Muito obrigado também, Paulo Guerra, lá no Novo Aleixo, Dona Sigrid, Adelson, valeu, estão ligados aí no Jornal da Manhã. E lá em Manacapuru, Paulo, não é diferente, Sargento Macena, Jardel, toda a equipe lá também do José Maria Bastos, todo mundo ouvindo aí o nosso Jornal da Manhã. Sem esquecer o nosso ouvinte também, que não perde o Jornal da Manhã, Raimundo Chicó, aí em Manacapuru. Um abraço, Raimundo Chicó. Agora é contigo, Paulo Guerra. Agora 6 horas em Manaus. Ainda transmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Açaí no Porto da Feira, em Codajás. Voz um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivã, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura do Repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, na Voz do Canumã, distrito de Borba. Manaus sem tempo instável, agora 6 horas, 1 minuto. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 2 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Está confirmado. A Canon decidiu encerrar a linha de produção de sua fábrica na Zona Franca de Manaus. Em 2012, a multinacional japonesa inaugurou sua fábrica na Zona Franca de Manaus como uma nova e decisiva etapa para aumentar as vendas de câmeras e acessórios em mercados emergentes. O Brasil era o 4º maior mercado da Canon no Brasil, no mundo, atrás dos Estados Unidos, China e do Japão. Foi algo inédito. A primeira linha de produção da empresa fora da Ásia. A abertura da fábrica custou a Canon 110 milhões de ienes na época, o equivalente a 2,78 milhões de reais. O fechamento da fábrica na Zona Franca de Manaus fez com que as ações da Canon na Bolsa de Valores brasileira despencassem 8 pontos na última quarta-feira. Os papéis da fabricante japonesa se desvalorizaram em 6,24%. Quase 2 milhões de reais em investimentos na saúde do município de Itacoatiara. Foi esse o montante atendido pelo governo do Amazonas, fruto de emendas impositivas de autoria do deputado Cabo Maciel, líder do PL, para melhorar a estrutura de atendimento aos itacoatiarenses. E de acordo com Cabo Maciel, esse montante foi aplicado na aquisição de aparelhos de raio-x e ultrassonografia, além de insumos e materiais para o combate ao Covid-19, atendendo as comunidades da zona urbana e rural do município. 6 horas e 4 minutos em Manaus. O Jornal da Manhã vai até Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Continua aumentando o número de roubos, de furtos de fios elétricos e outros derivados para venda em sucatarias
E a impunidade é combustível para esse tipo de crime que já virou rotina aqui em Manacapuru. Os furtos vão desde baterias de carros, fios e cabos de energia, grades de alumínio, lixeiras, placas metálicas dos cemitérios e até os parafusos que prendem rodas do carro entram nessa lista de preferência desses indesejáveis. Locais de menos movimentação, como a entrada da cidade e outros pontos isolados, sofrem com a falta de energia causada aí por esses roubos de fiação elétrica. A direção da empresa que faz a manutenção do posteamento da iluminação pública diz que a situação já virou rotina. Sempre que a empresa conserta os cabos, eles são roubados novamente. Nas regiões mais afastadas da cidade e na zona rural, onde a compra de sucata também já chegou, além dos fios e cabos de energia, os transformadores também são a mina para os olhos desses ladrões. Uma moradora do interior, na zona ribeirinha, informou que até os fornos de torrar farinha dela foram roubados. A sorte é que ela encontrou os mesmos dentro de um batelão que servia de depósito na compra de sucata que acontece nas margens do Rio Solimões. Mas tudo isso acontece, como diz o nosso repórter Alberto Pellegrini, porque tem quem compre. Então é preciso que haja uma punição mais severa, tanto para quem rouba, como para quem compra. E pasme, Paulo Guerra, aqui já que não se vê essas tampas de bueiro de ferro, são sempre de cimento, os ladrões estão quebrando a placa de concreto para retirar o ferro. No mais, Paulo, dizer que quem nos ouve nesse momento... Interrupção na telefonia, como sempre acontece, e o roubo tampas de bueiro em Manaus prossegue. Muitas tampas de bueiros continuam sendo levadas em plena Djalma Batista. Agora também levaram algumas tampas de bueiros. E nunca se vê, nunca se sabe, nunca se prende ninguém relacionado a esse tipo de roubo. O Amazonas confirmou mais 7 mortes por Covid nesta quinta-feira, sendo 4 ocorridas nas últimas 24 horas. Também foram registrados 585 novos casos da doença no estado. A atualização subiu para 13.016 o total de vidas perdidas para a Covid e o número de casos confirmados chegou a 388.294. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Os cemitérios de Manaus registraram nesta quinta-feira um total de 43 sepultamentos, informou a prefeitura. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid no estado. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da Fundação apontam que 1.264.170 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 797.608 de primeira dose e 466.562 de segunda dose. As informações consolidadas pela FVSM são das Secretarias Municipais de Saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra a Covid-19 em suas cidades. A Prefeitura de Manaus abriu os pontos de vacinação nesse feriado de Corpus Christi e vacinou 15.200 pessoas nas 8 unidades mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde para a campanha de imunização contra a Covid-19, com uma estrutura de 150 postos operados por 722 criadores e vacinadores. Nesta sexta-feira, a vacinação avança para o público de 55 anos de idade. E para ser vacinado, o usuário deve fazer o cadastro do Imuniza Manaus. Neste site, www.imuniza.manaus.am.gov.br, escolhendo a opção Cadastro do Cidadão. Um fungo pode ser um dos principais responsáveis pela morte de pessoas com HIV aqui no Amazonas. Uma série de autópsias encontrou infecções por histoplasma no cadáver de diversas vítimas da doença. O estudo é liderado pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona, em parceria com uma equipe de médicos aqui de Manaus. O fungo é frequentemente encontrado na América Latina, na África e nos Estados Unidos, e a inalação de esporos pode causar uma infecção chamada de histoplasmose.
No entanto, em pessoas com um sistema imunológico saudável, isso não deve causar grandes problemas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas inicia na próxima semana o monitoramento de passageiros que desembarcarem no Porto de Manaus, com o objetivo de identificar e isolar casos suspeitos e confirmados de Covid-19 para o acompanhamento de variantes do novo coronavírus. As estratégias são alinhadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa e a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, Sensa. Para a ação foram disponibilizados 20 profissionais que passaram por treinamento para realizar a abordagem aos passageiros, a aplicação dos testes de antígeno e também do tipo RT-PCR, bem como a notificação de casos positivos. As equipes serão divididas em turnos de 8 horas. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e 4 dos 5 empresários detidos anteontem em caráter temporário durante a 4ª fase da Operação Sangria da Polícia Federal foram transferidos na manhã de ontem para o sistema prisional estadual. Campelo e os empresários Newton Costa Lins Júnior, Sérgio José Silva Chalub, Frank Andrei Gomes de Abreu, Carlos Henrique Alegrim John são suspeitos de desviar dinheiro público destinado a ações que o governo amazonense implementou para combater a Covid-19, como a construção de um hospital de campanha. A defesa do empresário Newton da Costa Lins Júnior informou que entrou com um pedido de revogação da prisão temporária dele na Justiça nesta quinta-feira. 6h11 em Manaus. A seguir, acerto de contas. Na guerra entre facções, 4 homens são executados, crivados de balas nos bairros da Praça 14 e Coroado. Os detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. Polícia. 2 carros colidiram e um deles capotou na Avenida Altazimirim, na Zona Leste, na noite de ontem. Havia pelo menos 3 pessoas em cada veículo, mas eles saíram sem ferimentos. Segundo a polícia, o motorista do carro modelo Siena perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um carro Fiat Uno. Com a colisão, o Fiat capotou várias vezes na pista, parando no meio-fio. Já o Siena invadiu a calçada do outro lado da pista. Alberto Peregrini. E Paulo, ainda falando em acidente, agora há pouco, ou melhor, nesse momento, o acidente aconteceu, Paulo Guerra, rotatória do bairro de São José, proximidades do Terminal 5. Um Renault branco e uma moto 125. O motoqueiro está caído no asfalto. Nesse momento, Paulo, aguarda-se a ambulância do SAMU. Os agentes de trânsito do IMMU já estão no local. Dodô lá comandando as operações, nos passa as informações. Já temos também as fotos. Paulo, o motorista se bateu, está jogado no asfalto nesse momento na rotatória do bairro de São José. Quem estiver dirigindo no local, principalmente no sentido de quem vai para o centro, todo o cuidado é pouco. Acidente de trânsito e Paulo, e as consequências desse acidente sendo aí desdobradas nesse momento. Peregrini, lamentável essa informação. Com música ao vivo e aglomeração, várias pessoas se reuniram na rotatória Humberto Calderaro Filho, a conhecida Bola das Letras, durante a reinauguração na última quarta-feira. O evento que causou essa aglomeração foi promovido pela prefeitura. Com o tumulto, o trânsito ficou intenso na Avenida Teomário Pinto, onde fica a rótula ou a Bola das Letras, e também no entorno nas avenidas Jacira Reis e Pedro Teixeira. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana organizavam o fluxo de veículos, a aglomeração e tudo isso durante a entrega da revitalizada Bola das Letras. Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos começar, Paulo Guerra? Vamos, Peregrini, você tem todo o tempo do mundo. Então é comigo, Paulo Guerra, Pronto Socorro. Eu falo do Pronto Socorro 28 de agosto. Plantão agitado no Pronto Socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Pegou-lhe uma pisa lá no bairro de Cachoeirinha. Apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, esse homem estava tentando bulinar com a mulher dos outros. Estava mexendo com a mulher na frente do marido dela. Isso acontecia numa lanchonete, quando de repente Paulo Guerra, o marido dela,
percebeu. Daí ele foi pra cima, armado com uma cadeira, acertou-lhe alguns golpes de cadeira, depois foi murro, foi chute, coisa boa, pontapés, bofé, vai bulinar com a mulher dos outros, vai, acabou pegando uma pisa, chegou todo quebrado, era bonito de se ver, um tarado dando entrada, todo quebrado no pronto-socorro. 28 de agosto, ainda no 28 de agosto, uma vítima de acidente de trânsito dava entrada no pronto-socorro 28 de agosto, em estado grave. Uma mulher de aproximadamente 28 anos de idade dava entrada naquela unidade de saúde com vários hematomas espalhados pelo corpo, além de fratura na perna. As informações dão conta de que ela caiu da moto, ela vinha na garupa e acabou levando a pior. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade. Mas rapaz, eu ia esquecendo que no 28 de agosto também deram entrada 2 pessoas feridas a bala no pronto-socorro 28 de agosto. Agora sim, vamos para o João Lúcio. No João Lúcio... Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro João Lúcio. O homem deu entrada, era por volta de 22 horas e 10 minutos. Ele deu entrada com uma violenta estocada na barriga. Segundo as primeiras informações, ele se desentendeu com o próprio amigo, um colega de copo. Os dois estavam bebendo, aí houve uma discussão, essa discussão foi se acalorando. Daí um que estava armado deu-lhe uma facada no bucho do outro, que deu entrada entre a vida e a morte. Deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, no bico do urubu. Aconteceu no Morro do Bode, lá no bairro de Santo Antônio, próximo a um posto de lavagem. 2 homens brigavam, mas brigavam muito pelo amor da mesma mulher. Segundo as primeiras informações, esse homem que estava brigando, né, o principal, o que puxou a briga, é casado e tem uma mulher na rua, né? Infelizmente, como é triste um homem que é casado e deixa a sua esposa em casa e vai atrás de uma mais nova. Olha, isso é pecado, viu, gente? É pecado. É bom não fazer isso. Daí, Paulo Guerra, os dois estavam brigando pelo amor dessa mesma mulher. Um deles, mais forte, deu-lhe uma pisa nesse casado e apaixonado por uma mulher na rua, que deu entrada no pronto-socorro também, cheio de hematomas pelo corpo. Aliás, a briga foi lá perto do lixão. O pessoal tá porco aí no bairro de Santo Antônio. Estão jogando lixo na rua, ali perto do cemitério, ali de quem vai descendo na entrada do antigo porto da Balsa de São Raimundo. Tem uma lixeira gigante viciada. Prefeitura já limpou várias vezes, mas os porcos, tem muita gente lá no Morro do Bode, 99% dos moradores não, tudo limpinho e tal. Mateus imundos lá no Santo Antônio, no Morro do Bode, que estão jogando lixo na rua. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, vítima de bala, vítima de bombons da morte pelo corpo. Um homem de 24 anos de idade dava entrada baleado no pronto-socorro João Lúcio. Segundo as primeiras informações, ele foi baleado a noite de ontem no bairro do Coroado. E depois que ele deu entrada, ele chegou com 10 tiros espalhados pelo corpo. Como é que escapa com 10 balaços? Apesar do esforço dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, esse baleado acabou partindo desta para pior. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, agitou no João Lúcio a noite passada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro vítima de acidente de trânsito, queda de moto. Agora há pouco também, acidente de trânsito na rotatória do bairro de São José. SAMU chegando no local e esse ferido também já vai dar entrada no pronto-socorro João Lúcio, que viveu o plantão que ainda não terminou, dos mais agitados. A noite de ontem para hoje, foi bem mais agitada do que as noites do final de semana. O pessoal no meio da semana está se agitando mais
está morrendo mais que no final de semana. De polícia no município de Manacapuru, além dos roubos de ferro, de tampa de bueiro, como bem já destacou o companheiro Zeg Deg, os roubos também de celulares continuam acontecendo. Bandidos disfarçados de motoqueiros estão tomando o celular, principalmente de senhoras e jovens. Lá no município de Manacapuru é difícil você chegar com uma pessoa e perguntar se já foi roubada com o celular. A maioria vai dizer que sim. Muitos assaltos continuam acontecendo na Princesinha do Solimões. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, briga, agressão física, murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens brigaram pelo amor do mesmo homem. É isso aí. Os 2 estavam brigando pelo bofe, os 2 estavam brigando pelo besouro. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a dupla, um casal moderno, né, desses de 2 homens, os 2 usando barba, a barriguinha de tanquinho, o braço grosso, rapaz, bem malhado. Os 2 estavam ali conversando, aí de vez em quando tinha uma pituquinha. Ai, como tá linda a tua barba. Ai, eu tô também. Estavam conversando, né, Paulo? Quando de repente apareceu um terceiro homem e começou a olhar pro rapaz mais jovem, começou a paquerar, começou a olhar com os olhos do desejo o namorado do homem barbudo. Daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele levantou, foi tomar satisfação com o paquerador e os 2 se embolaram na porrada lá na área da rotatória do bairro de São José. Foi muito couro, foi muita briga entre os 2 que estavam brigando pelo amor do mesmo homem. Aliás, o bofe, né, que estava sendo alvo da disputa, é um homem da batata grossa e dos olhos claros. Tem muito valor em meio a esses modernos. Quem tem olho claro e batata grossa é paquerado pelos modernos. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil nas ruas, a Secretaria de Segurança como um todo, combatendo e muito a criminalidade na cidade. Coronel Bonates, Coronel Ayrton Norte estão aí nas ruas comandando seus policiamentos durante toda a noite e madrugada. E um homem de 39 anos, com mandado de prisão em aberto, foi detido pelos policiais da 24ª SICOM, que faz inegavelmente um grande trabalho na cidade. Alô, 24ª SICOM, parabéns por mais esse bandido que foi tirado de circulação. Ele estava com droga, elementos da mais alta periculosidade, com mandado de prisão em aberto, estava aí tirando onda de guardador de carro, mas na verdade era bandido. Passava droga e também já tinha mandado de prisão em aberto e foi preso pelos valorosos homens da 24ª SICOM. Em mais uma ação da polícia, um homem é preso com 3 armas e drogas em Manaus, graças ao grande trabalho da polícia e denúncias que foram feitas através do 181. A polícia foi comunicada de que havia um homem que estava vendendo droga e estava também aí com armas de fogo. Ele foi detido, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e levado ao 19º DIP, onde ele foi autuado em flagrante, graças aí ao grande trabalho da Operação Pronta Resposta do secretário de Segurança, Coronel Bonatti. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda há pouco, eu digo ainda há pouco porque foi no começo da madrugada, um idoso foi covardemente
foi covardemente assaltado e esfaqueado. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro Cidade de Deus. O bandido fugiu e o idoso foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internado em estado grave até o presente momento. Foi realmente, Paulo Guerra, uma situação muito complicada. O idoso foi tentar reagir ao assalto e infelizmente foi atingido. Os bandidos estão cada vez mais violentos e audaciosos. Mas e agora? As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! O bairro Praça 14 foi palco de morte. Um triplo homicídio aconteceu no Beco Tarumã. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, em uma suposta briga, em uma suposta disputa por pontos de droga, uma facção invadiu a outra. E lá no bairro Praça 14, 3 jovens foram assassinados. O que menos levou bala, levou 11 tiros. Um levou 11 balas, o outro levou 14 bombons da morte e o outro levou também 14 tiros. Isso aconteceu, repito, no bairro na Praça 14. Outro homicídio, outra execução, aconteceu no bairro do Coroado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um jovem foi barbaramente assassinado, um jovem foi barbaramente executado. Ele foi morto com 1, 2, 3, 6, 10, 12 balaços pelo corpo. E não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu no bairro do Coroado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o vento da desgraça varreu, soprou no bairro Praça 14 e passou também pelo bairro do Coroado. O pássaro da morte. Mesmo judiado, passou na Praça 14 também e lá no Corococô. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h29 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h33 em Manaus. Esportes. O fim de semana do Grande Prêmio do Azerbaijão começou da mesma forma que terminou em Mônaco, com Max Verstappen à frente. O holandês foi o mais veloz no primeiro treino livre hoje em Baku, realizado nesta sexta-feira. Mas o piloto da RBR teve a companhia da dupla da Ferrari em seu encalço. Lewis Hamilton, que chegou a fazer o melhor tempo na sessão, encerrou a participação em 7º. A torcida do Flamengo movimenta as redes sociais para discutir sobre a chance de Davi Luiz jogar com a camisa rubro-negra, ainda mais após a confirmação do Arsenal nesta quinta-feira de que ele vai deixar o clube. De acordo com a diretoria, não há qualquer negociação em curso com Davi Luiz. Ele recebe um salário que, neste momento de pandemia, não cabe no orçamento do clube, mesmo com a saída de Gerson. Há algumas prioridades antes de um investimento deste porte, mesmo que não inclua a compra de direitos econômicos.
Uma delas, a renovação com aumento salarial para Arrascaeta. Diego Armando Maradona ganhou uma grande homenagem no primeiro jogo da Argentina desde a morte do ídolo ocorrida no dia 25 de novembro do ano passado. Com a presença de Lionel Messi, uma estátua de 5 metros e 2 toneladas foi inaugurada em um dos acessos do Estádio Único de Santiago del Estero, onde a seleção encarou o Chile pelas eliminatórias. A estátua é feita inteiramente em bronze e, segundo a imprensa argentina, é a maior do mundo, como tudo na Argentina, com esse tipo de metal. A obra é do escultor Carlos Benavides, que tem várias esculturas pelo país, inclusive outras de Diego Maradona. Jogadores da seleção brasileira se reuniram com Tite, a comissão técnica dele e também com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e discutiram participar ou não da Copa América, que será disputada aqui no Brasil. A conversa entre os atletas e Caboclo aconteceu na última quarta-feira, antes da viagem da delegação de Teresópolis para Porto Alegre, onde a seleção enfrenta o Equador nesta sexta-feira pelas eliminatórias da Copa de 2022. Jogadores mais experientes do elenco externaram a insatisfação por terem descoberto pela imprensa e pelas redes sociais que o Brasil sediaria o torneio. Eles também questionaram sobre a possibilidade de a competição não ser realizada. A seleção brasileira encerrou na noite de ontem a preparação para a partida contra o Equador pela 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022. O duelo acontece nesta sexta-feira às 21h30 pelo horário de Brasília do Beira-Rio, lá em Porto Alegre. Em treinamento realizado no local da partida, o técnico Tite confirmou a escalação que já havia sido esboçada no dia anterior na Granja Comari. Se não houver nenhum imprevisto, a seleção irá a campo com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Richarlison, Neymar e Gabigol. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil: Cruzeiro 1, Juazeirense 0. Avaí 1, Atlético Paranaense 1. Vitória 0, Internacional 1. CRB 0, Palmeiras 1. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Bolívia 3-1 na Venezuela. Uruguai e Paraguai 0-0. Argentina 1, Chile 1. Peru 0, Colômbia 3. 6h36 em Manaus. A seguir, generais da reserva temem insubordinação com decisão do Exército de não punir Pazuello. Brasil registra mais 2.082 mortes por Covid. Uruguai condena 7 militares aposentados por crimes contra a humanidade na ditadura. Estados Unidos anunciam doação de vacinas para a Ásia, América Latina e África. Os detalhes em 2 minutos. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h39. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira os saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em abril, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 20 de maio. O pagamento da segunda parcela do auxílio para este público terminou em 30 de maio. Para quem faz parte do Bolsa Família, os pagamentos foram até 31 de maio. Termina às 23h59 desta sexta-feira o período de adesão para que órgãos de administração prisional e socioeducativa indiquem unidades prisionais ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade ou Ensédia PPL 2020. O brasileiro consumirá neste ano a menor quantidade de carne vermelha por pessoa em 25 anos, estima a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Segundo o órgão, o cenário de crise dos últimos anos, com a recessão de 2014 a 2016, a lenta recuperação de 2017 a 2019 e a nova crise causada pela Covid-19 desde o ano passado, vem derrubando o consumo total de carnes bovina, suína e de frango,
desde 2014. A partir de 2013, quando atingiu 96,7 quilos por pessoa por ano, auge na série histórica iniciada em 1996, houve 6 anos seguidos de queda. Neste ano, o consumo total deve ficar 5,3% abaixo do pico. O menor consumo tem relação direta com o preço. O aumento da produção dos frigoríficos destinada às exportações em um cenário de cotações internacionais já elevadas encarece as carnes também no mercado doméstico. A inflação do produto está em 35,7% no acumulado em 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Avião com mais 527 mil doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil por Viracopos. Com remessa desta quinta, a farmacêutica completou 2,4 milhões de doses entregues na primeira semana de junho. Ao todo, 5,8 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal chegaram ao país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, se reúne na tarde desta sexta-feira para analisar os pedidos de importação de 2 vacinas contra a Covid-19, a russa Sputnik V e a indiana Covaxin. O encontro está previsto para começar às 14 horas. Os 2 imunizantes já tiveram pedidos de importação negados pela agência. Atualmente, as únicas vacinas que têm autorização para aplicação no país são Coronavac, AstraZeneca, Oxford, Pfizer, BioNTech e Janssen. Agora 6:42 em Manaus. Brasil se aproxima de 470 mil mortos por Covid, com média móvel de 1.862 vítimas por dia. O país contabiliza 469.784 óbitos e 16.801.102 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com informações das secretarias de saúde. Foram 2.082 mortes registradas em 24 horas. Com a vacinação ainda longe de imunizar a maioria da população mundial contra a Covid-19, laboratórios farmacêuticos já testam em seres humanos medicamentos que prometem tratamento eficaz contra a doença. As gigantes internacionais Pfizer, MSD e Roche são as mais adiantadas. Desenvolvem antivirais de uso oral. Já a Boehringer investe em tratamento com anticorpos monoclonais. No Brasil, 2 soros, um do Instituto Butantan e outro do Instituto Vital Brasil, devem começar a ser testados em pacientes nos próximos meses. Calcula-se que algumas dessas drogas já esteja disponível até o início de 2022. Os principais objetivos das novas terapias são reduzir as internações e as mortes causadas pela doença. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou à Procuradoria-Geral da República que a reunião do governo com madeireiros foi um pedido do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Salles está sendo investigado por uma suposta tentativa de atrapalhar investigações da Polícia Federal na maior apreensão de madeira ilegal já feita no país. As explicações de Ricardo Salles foram apresentadas ao Ministério Público na fase de apuração preliminar, antes mesmo que a PGR pedisse ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Luiz Roberto Barroso, determinou nesta quinta-feira a suspensão por 6 meses de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em imóveis de moradia ou de área produtiva de populações vulneráveis. A decisão proíbe ações desse tipo em lotes que já estavam ocupados antes de março de 2020. Generais da reserva ouvidos manifestaram preocupação com a decisão do comandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira de não punir o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. No último dia 23, Pazuello, general da Ativa, participou de um ato político no Rio de Janeiro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Pazuello chegou a subir em um carro de som com Bolsonaro e fazer um breve discurso. O regulamento disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas proíbem a participação de militares da Ativa em manifestações políticas. Aberto em processo disciplinar, o comando do Exército considerou que não houve transgressão e anunciou que o caso está arquivado.
4 décadas após os primeiros casos de HIV/AIDS terem sido notificados, novos dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS, mostram que dezenas de países alcançaram ou ultrapassaram as metas de 2020 estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2016. Segundo a pesquisa, esses dados são evidência de que as metas são possíveis. Países com leis e políticas progressivas e sistema de saúde fortes e inclusivos tiveram os melhores resultados. Globalmente, o número de pessoas em tratamento mais do que triplicou desde 2010. Em 2020, 27,4 milhões das 37,6 milhões de pessoas vivendo com HIV estavam em tratamento, contra apenas 7,8 milhões em 2010. A estimativa é que o tratamento de qualidade evitou 16,2 milhões de mortes desde 2001. As mortes diminuíram em grande parte devido ao lançamento da terapia antirretroviral, caindo 43% desde 2010 para 690 mil em 2020. A cidade de Minneapolis, no meio-oeste dos Estados Unidos, iniciou a reabertura da interseção onde George Floyd foi morto e que se tornou um espaço memorial a ele, cujo homicídio por um policial branco motivou uma série de protestos raciais, também marcados pela violência. Funcionários municipais chegaram antes do nascer do sol para remover as barreiras de concreto que bloqueavam o local, onde Floyd, de 46 anos, foi asfixiado por um policial branco em maio do ano passado. 6:47 em Manaus. A Justiça Uruguaia condenou à prisão nesta quinta-feira 7 militares aposentados por crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar entre 1973 e 1985. 3 deles já cumprem penas por outros crimes semelhantes no mesmo período. José Miro Gavasso, Roncho Silveira, Mário Aguerrondo, Ernesto Rama, Rudiar Etiocia, Mário Franchelli e Mário Cola foram processados por privação de liberdade e violência privada contra cerca de 30 detidos no centro clandestino de tortura 300 Carlos, que funcionou entre 75 e 77 em um complexo militar na capital Montevidéu. O procurador especializado em crimes contra a humanidade, Ricardo Pazzebari, havia solicitado a instauração de processo com prisão de 8 repressores por esses crimes. Um deles morreu durante o processo judicial. O presidente norte-americano Joe Biden anunciou ontem que os Estados Unidos doarão quase 19 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para o consórcio global de vacinas COVAX Facility. A proposta de Biden é de que estas doses sejam compartilhadas entre países do Sul e do Sudeste Asiático, 7 milhões, América Latina e Caribe, 6 milhões e da África, 5 milhões de doses. O Brasil é citado entre os mais de 14 países latino-americanos e caribenhos que dividirão entre si as 6 milhões de unidades que o consórcio deverá destinar às duas regiões. Além das 19 milhões de doses, pouco mais de 6 milhões de unidades de imunizantes serão fornecidas diretamente aos países com um alto número de casos da doença. E nas palavras de Biden, parceiros e vizinhos, incluindo Canadá, México, Índia e Coreia do Sul. As Nações Unidas marcam nesse 4 de junho o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. A data foi proclamada em 1982 em sessão especial de emergência da Assembleia Geral. O texto ressalta 6 violações aos menores: recrutamento e uso de crianças em guerra, assassinato, violência sexual, sequestro, ataques a escolas e hospitais e ainda a negação de acesso humanitário às crianças. A data é marcada para chamar a atenção global para a dor sofrida pelos menores vítimas de abusos físicos, mentais e emocionais, como parte dos esforços da organização para cumprir os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança. O Tratado Internacional de Direitos Humanos foi o mais ratificado da história. A ONU destaca que nos últimos anos houve um aumento de violações contra menores em diferentes conflitos
realçando que mais precisa ser feito para proteger os 250 milhões que vivem em países e áreas afetadas. A organização defende que também há muito por fazer contra atos de extremistas violentos para promover o direito internacional humanitário e de direitos humanos e para garantir a responsabilização dos autores de violação dos direitos infantis. Na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a meta 16.2 se propõe a acabar com todas as formas de violência infantil, tendo o abuso, a negligência e a exploração de crianças integrados em alvos relacionados ao fim da violência. 6h51 em Manaus, os destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Militares evitam criticar o comando do Exército por não punir Pazuello, mas alertam para risco de incentivo à indisciplina. A Folha de São Paulo. Um dia após prometer vacina na TV, Bolsonaro insiste em remédios sem eficácia e ataca a CPI. O Estado de São Paulo. Cientistas querem ter remédios anti-Covid até 2022. Brasil inicia testes nos próximos meses. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Revista britânica The Economist diz que o Brasil precisa tirar Bolsonaro em 2022 para sair de crise. Valor Econômico. Estados Unidos vão doar vacinas contra a Covid. Brasil será beneficiado. Estado de Minas. Minas Gerais restringe bares e veta clubes e academias em 5 macro-regiões. No Recife, Jornal do Comércio. Armas de PMs envolvidos na ação desastrosa no Recife ainda não passaram por perícia. Fortaleza, Diário do Nordeste. Desenvolvido no Ceará, capacete Elmo deve entrar no protocolo nacional contra a Covid. Porto Alegre, 0 hora. Jogadores da seleção brasileira não querem disputar a Copa América. As edições impressas locais, Diário do Amazonas. SES gasta em hospital mesmo tendo Delfina. A crítica. Outra ameaça à ZFM aprovada na Câmara. Em tempo. Fungo negro traz alerta ao Amazonas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.